Deus tocou no meu coração e falou assim: filho, não precisa tirar o mato todo não, deixa só limpinho ali, que esse mato vai proteger, porque a formiga não vai ver esse mato e tudo. E aí foi trabalhando meu coração, olhando, eu falei: nossa, mas por que você está pedindo para eu não fazer essa limpeza? Só deixar, tá bom. Aí depois em casa, da mesma forma, eu também tenho um pezinho de abóbora lá, que está muita abóbora, né, Jane? Está muita abóbora. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu fui lá limpar, aí comecei a limpar, comecei a machucar o pé de abóbora. E esse pé de abóbora começou a machucar. E aí veio de novo: filho, se você ficar tentando tirar esse mato que está do lado ali, você pode prejudicar o que está acontecendo ali ao redor. Bem, aí veio, olhando durante a semana, aí eu falei assim: meu Deus, é a palavra não para mim só, mas sim para a sua igreja, porque a palavra para mim, ela vai trabalhar no meu coração, e vai crescer, em nome de Jesus. Mas eu não quero só para mim, eu quero para os meus irmãos, eu quero que eles também cresçam, eu quero também que eles percebam quão grande e maravilhoso é o amor de Deus para todos, não é só para mim. A intimidade que a gente tem, às vezes, todos podem ter. O véu se rasgou. Eu não preciso mais de pessoas intermediárias. Compreende isso? Olha só que grandioso o ensinamento que Deus nos coloca nas nossas vidas. E as coisas que Deus faz nas nossas vidas são coisas simples. Ele nos ensina de forma simples. O reino de céus, o reino de Deus, é de forma simples. Quem complica? Somos nós. Deus é maravilhoso, até na hora de ensinar. Até na hora de ensinar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, meus amados, em Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Para início, nós vamos ler do 24 até o 30. Só para iniciar, tá bom? Então a gente vai trabalhar com essa palavra e contextualizando, né? Mateus, depois em sua casa, leia Mateus capítulo 13 todo. Eu só estou trabalhando aqui uma parábola. Em Mateus 13, eu tenho 7 parábolas, né? E cada parábola são poderosas para as nossas vidas. Cada parábola ensina o que está acontecendo hoje. Cada parábola aponta para o que vai acontecer. E aponta para o que a gente deve fazer. E aponta para a gente olhar para as coisas que estão acontecendo e não se escandalizar. Então vamos ler a inerrante palavra do Senhor. A parábola do joio. Tá assim. Jesus lhe propôs uma parábola. Ele é maravilhoso. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? E ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio?
O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. A palavra fala: deixam que cresçam juntos, que é o tema da mensagem de hoje, né? Até que venha a colheita. Bem, contextualizando aqui, as sete parábolas foram pregadas de uma forma sobrenatural. E nosso Deus trabalha de forma sobrenatural. Ele estava lá na dele, quietinho, e começou a chegar um monte de gente. Porque coisa boa atrai pessoas. Coisa boa puxa. E Deus, só a presença dele, chamava as pessoas. Mesmo que tinha pessoas de diferentes tipos, com diferentes situações que queriam lá ver Jesus, com propósitos diferentes. Jesus olhando a situação, ele não tinha microfone, ele não tinha acústica, ele não tinha nada. O que ele fez? Nossa, pegou um barco e foi para um cantinho lá e viu mais ou menos a posição, e aquela posição ali do vento, e aqui eu poderia passar a mensagem que Deus estava passando para ele, e ele passando a mensagem, e ele querendo trabalhar o quê? Coisas da natureza, coisas que eles entendiam. Porque a parábola é isso, a parábola é uma coisa simples para explicar coisas espirituais, coisas sobrenaturais. Que às vezes você pode explicar coisas sobrenaturais, e essas coisas sobrenaturais a pessoa não pode entender. Não é isso? Lá em Nicodemos, como pode eu nascer de novo? Né? Então, Jesus falou: você que é doutor da lei, não está entendendo isso? Né? Jesus sempre querendo explicar de forma simples. E a parábola está explicando de forma simples. Aqui nessa parábola, está falando duas situações distintas. Né? Tá falando da semear, que seria um campo. Basicamente, depois tem a explicação, a gente vai ler depois. E o campo ali seria o quê? Seria o mundo. Não é isso? O que a gente sabe do mundo? A gente sabe que o mundo, nós temos diversas coisas, diversos tipos de pessoas, religiões, tendências políticas, diversos tipos de caráteres. Esse é o mundo. E aí, o dono foi lá semear. Quem foi semear? O Senhor Jesus. Na sua parábola, quem estava lá semeando, quem era o dono, era o Senhor Jesus. Ele estava semeando a boa semente, né? Fazendo a boa semente. E aquela boa semente estava sendo plantada. Mas por permissão de Deus, só por permissão de Deus, o diabo joga a semente ruim. Joga aquela semente ruim. O que seria a semente ruim? Né? Seria justamente as situações tal da vida que possa te puxar e te dragar para situações que você possa sair da comunhão com Deus. Ou seja, colocar no teu coração uma semente ruim, tal que essa semente ruim quebre a semente boa que possa ser plantada. Ok? Vem cá, então, você tem semente boa, tem semente ruim, e a semente boa seria quem? Né? A semente boa seria os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E a semente ruim? O joio. Espera aí, tem uma coisa aqui. O joio já está grande. E a semente boa está pequena. Não é isso? A gente vai entender isso depois. Lá, Jesus explica isso. E aí, pela revelação do Espírito Santo, eu peguei essa parte assim e falei: nossa, Espírito Santo, você está me falando uma coisa importantíssima, que a gente possa entender. O joio, eu era joio. Entende? Antes de vir para o Evangelho, antes de entender a palavra, antes de fazer o que Deus fez na minha vida, que eu não fiz nada, quem fez foi Ele.
através do Espírito Santo de Deus. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, ele fazer qualquer coisa em mim, eu era joio. Ah, beleza, tudo bem, então eu era joio. E aí o que acontece? Eu entendi que precisava virar semente boa. E aí eu precisei fazer o quê? Me converter. Pedir perdão aos meus pecados. Me batizar. Buscar a palavra, me santificar. Fazer tudo para ser uma semente boa. Ou seja, permanecer. Permanecer. Posso virar um joio de novo? Posso. Se eu não permanecer. A palavra fala que a gente tem que permanecer. Então, para a gente ser uma semente boa, a gente tem que permanecer. E aí o que acontece? Eu sendo semente boa, e da onde entra o trigo? Né? Tem semente, tem joio e tem o trigo. Mas cadê o trigo? Se eu sou semente, se vocês são sementes boas, fala para o seu irmão, você é semente boa. Você é semente boa, em nome de Jesus. Então, se você é semente boa, em nome de Jesus, cadê o trigo? O trigo é quando tiver a colheita, quando você estiver pronto para entrar no reino dos céus. Quando a gente vai estar pronto? Quando o nosso Senhor Jesus nos chamar. Aí você vira trigo. Aqui, por enquanto, a gente é semente. Sementes boas que estão germinando, estão crescendo, que pode voltar a ser joio. Mas eu não quero, em nome de Jesus, que nenhum vire joio. Todos aqui sejam sementes boas e virem trigo. Ok, meus irmãos? Então, perceba o seguinte, gente. A palavra, ela é muito clara. A gente trabalha pelas parábolas do Senhor Jesus Cristo, em percebendo as coisas espirituais que vêm. Beleza. Então, vamos ler aqui também o que Jesus falou sobre a explicação dessa parábola. Tá lá em Mateus 13, 37. 37 até o 43. Aqui ele está fazendo a explicação dessa parábola. E aí vocês vão entender. E respondeu Jesus: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Olha só, filho do reino é a boa semente, não é o trigo. Os joios são os filhos do maligno. Ou seja, quem está no mundo, quem é criatura de Deus, não é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ali são filhos do maligno. Não sou eu que estou falando, tá, gente? É a palavra. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. O juízo é de Deus. A gente às vezes olha pregações que são absurdas na internet, pessoas que poderiam estar como lideranças, levando o povo para o caminho errado, porque o povo peca por falta de conhecimento. Aqui fala que o juízo é de Deus, não é nosso. Às vezes a gente se escandaliza, a gente se revolta, mas somos seres humanos, sabendo que a vingança, a ira, tudo é de Deus, não é nosso. E os lançarão fora na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui é Jesus explicando a palavra. É profundo, gente, saber que
temos uma promessa sobre nossas vidas e temos uma promessa sobre a vida de quem não aceita o Senhor Jesus Cristo. Parece que é meio duro, é meio assim que forte essa palavra, mas essa palavra é tanto para a pessoa do mundo como para as pessoas da igreja. É como a gente está andando nesse mundo, a gente está andando nesse mundo e o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos corações, está fazendo com que a gente cresça espiritualmente, receba a palavra, receba o amor de Deus, receba tudo o que precisa. Por exemplo, ele é um agricultor. Quando é um agricultor, o que você faz com a tua planta? Você precisa de adubo. Você vai lá no pezinho dela e coloca adubo. Precisa de água. Você vai lá e coloca água. Está dando uma formiguinha. Você vai lá e coloca café sem açúcar no pé para não dar formiga. Para não comer as folhas. Aí você bota café sem açúcar, o pó de café, tá, gente? Café sem açúcar ali em volta, porque a formiga não passa e não come as folhas. Então você bota café sem açúcar. E aí o que você faz? Quando tem umas galhas secas, você vai lá e corta. O que é isso? É o cuidado, é o amor. Nosso Deus é assim com a gente. Às vezes a gente passa tribulações, coisas que a gente percebe que está nos machucando, mas é para crescimento nosso. Às vezes a gente está tendo algumas situações que o diabo está querendo nos atentar. E como é que eu discermino isso? O Espírito Santo de Deus tem intimidade com ele, que ele vai falar, ó, por esse caminho você não vai, por esse caminho você pode ir. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiando. Mesmo que o diabo trabalhe querendo destruir a semente boa que está no teu coração, o Espírito Santo de Deus fala assim, ó, não entra por esse caminho, não faça isso. É como se fosse um choque. Ele te dá um choque, não para te matar, mas te dá um choque. Não entre por esse caminho. Ele praticamente assim, é gritante você ouvir isso. Então ele vai te direcionar, ele vai colocar você numa direção. Mas como você consegue isso? Santidade. O que é santidade? Separação do mundo, busca da palavra, oração, jejum, perseverar, está relacionado a tudo isso. Então, quando você tem isso, você tem a proteção do Espírito Santo que vai te guiar. Mesmo que venham as tentações, mesmo que venha tudo para te tirar essa semente boa que foi plantada por Jesus Cristo no teu coração, ela não vai sair. Aí a gente olha a primeira parábola lá que fala da semente. Semente que caiu na beira do caminho, não é isso? Fala da semente que caiu na beira do caminho. O que é que semente caiu na beira do caminho? Foi o pessoal que ouviu a palavra, mas não entendeu. Ok? Aí tem a semente que caiu nas pedras. Quem são essas sementes que caiu na pedra? O pessoal que começou da raiz, viu indignação, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, viu indignação. A indignação vinda por cima dela, se escandalizou e deu linha de perto de Deus. Deus não sai perto de você, mas você sai perto de Deus. Então deu linha, saiu fora. Ok? Tem o pessoal também que foi jogado, a semente aonde? A semente foi jogado em volta ali, nos espinhos. Os espinhos destroem a planta, os espinhos abafam a planta. Aí os espinhos ali seriam o quê? Seriam as coisas do mundo, conta para pagar, muita dívida, tem que trabalhar muito, e aí corre para lá, corre para cá, família, faculdade, arruma isso, arruma aquilo, eu tenho, olha só, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser, eu tenho que ter. Aí você começa a ter aquele sufocar do mundo sobre a sua vida espiritual. E aí você diminui a oração, você diminui a vinda na igreja, você diminui a sua comunhão e a sua santidade, que é uma santidade que depende do Espírito Santo, ela é quebrada. E aí o inimigo vai ter a direção,
vai ter uma permissão, como sua santidade quebrada, de utilizar isso aí para colocar mais empecilhos. E aí o que acontece? Você afasta cada vez mais. Então, as parábolas que a gente pode perceber, todas elas, por isso que eu pedi para que cada um irmão, se puder, por favor, pegue Mateus 13 e leia com muita atenção, que ela vai falar sobre o reino de Deus. Ela vai falar do que a gente tem que ter cuidado. Deus não está preocupado, por exemplo, que eu fique rico. Não está preocupado com isso. Ele pode fazer você ficar rico? Pode e deve, se caso for a necessidade, para abençoar outras pessoas, abençoar o reino, que a palavra dele seja pregada. Deve, sim, ele faz. Mas ele está preocupadíssimo é com a sua salvação e da sua família. Ele está preocupado, ele quase que, desculpa aí o termo, tá? Eu que estou conjecturando a situação, ele está lá no trono com Deus, quase pulando do trono, falando, não faz isso, meu filho, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai perder a sua santidade, e se você perder a sua santidade, o que vai acontecer? Você vai perder o meu espírito, e se você perder o meu espírito, o diabo vai ter legitimidade para tocar na tua vida e na tua família. Então, às vezes você vai estar lá, tem gente que tem muito dinheiro, mas tem paz, a paz vinda de Deus, aquela paz que enche o teu coração, e você fala assim, Deus, acordei hoje, glória a Deus que eu acordei, glória a Deus, eu estou aqui firme, vou caminhar, sabendo que está cheio de coisas para fazer, mas está dando glória a Deus. Essa é a paz que o Deus quer que a gente ande, através da santidade, através de querer permanecer. Então a palavra sempre fala, permaneça. A palavra fala, permaneça. Permanecer é diário, é cada minuto, cada segundo. É o teu coração está batendo ali, ó, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ore, 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 ore. Jejum, 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 jejum. Ok? Então a gente tem que ter essa noção. E aí o que acontece? Essa noção é espiritual. A parábola é uma história. É uma história que ele pega geralmente coisas muito simples, coisas muito, muito simples, e apresenta. Tem a parábola da rede também, que fala sobre os peixes, que também fala a mesma coisa. O que ela fala? Vou pegar muito peixe, pegou muito peixe, mas na hora ali, o peixe que não presta, eu vou jogar fora. O peixe que presta, eu vou trazer para o meu reino. Olha só, as parábolas, elas estão trabalhando situações espirituais, e como ela está 7 vezes sendo repetida em um capítulo, é muito importante. Importantíssimo para as nossas vidas espirituais, é importantíssimo para a minha vida espiritual, porque 7 é o número da totalidade, o 7 é o número da perfeição. Então, 7 parábolas, dando visões espirituais à igreja, falando assim, minha igreja, eu te amo, minha igreja, acorda, não usa as situações de distração que o mundo te dá. Pare de ficar olhando coisas no TikTok, no celular, no YouTube, que não vai te agregar valor. Me busque. Use a palavra que eu te dou. Olha só a palavra, a gente pega. Hoje a gente tem a noção de pegar a palavra. Muito fácil. Está aqui. Tem a palavra no celular. Eu estou parado para esperar alguma coisa. Eu estou lá para fazer alguma coisa. Vou ler a palavra. Não vou ver uma besteirinha no TikTok, uma coisa que não vai me agregar valor. Eu vou me santificar, vou me fortalecer. Talvez a palavra vai estar te dando uma direção naquele momento que você vai fechar um negócio. A palavra vai chegar e falar, ó, fulano, faz desse jeito. A palavra vai falar de negócio. Ela fala de tudo, gente. O Espírito Santo de Deus trabalha no teu coração, na onde você estiver, em qualquer lugar.
ela trabalha. Então, ela pega a palavra, a oportunidade ali de você trabalhar a palavra e se santificar. Então, a gente percebe, gente, que aqui Jesus Cristo estava dizendo, meu reino está próximo, meu reino está próximo. Ele fala isso, quanto tempo? 2025 anos. Se ele falou há 2025 anos que meu reino está próximo, então, hoje eu falo o seguinte, se há 2025 anos ele falou que o meu reino está próximo, então hoje está muito próximo. Concordam comigo? Se há 2025 anos ele falou que estava muito próximo, e hoje está muito próximo mesmo. E às vezes a gente fala assim, poxa, quando vai chegar? Às vezes a gente, nós estávamos vendo, uma vez a gente viu a pregação do irmão Maico aqui, e ele falou, ó, a pregação é aquela pregação, tocou muito. Falou assim, Jesus chega, às vezes você está pensando em Jesus lá do Apocalipse, chegar com aquela questão de trombeta e tudo, mas Jesus chega às vezes quando a gente vai lá, vai dormir um pouquinho, não é muito. Então, às vezes, quando a gente morre, ou quando a gente vai para o descanso de Deus, depende, né? Então, quando você vai para o descanso de Deus, Jesus chegou para você. Então, às vezes, a gente fica olhando essa questão de tempo, de 2025 anos, né? E fica assim, Jesus chegou ainda. Então, começa a gerar dúvida nos nossos corações, e começa as coisas do mundo, que são as sementes do maligno, quebrar a nossa fé. Então, a gente tem que ter fé, trabalhar a nossa fé, andar segurando a nossa fé. Amém. Obrigado, Chico. Então, a gente tem que segurar a nossa fé, e guardar a nossa fé de tudo que guarda o teu coração. Quando você guarda o teu coração, você está guardando a tua fé. Você está edificando o templo do Espírito Santo na presença dEle. E aí, o que acontece? A gente vai viver uma vida sobrenatural nessa terra. Nós estamos hoje aqui, ó, a igreja do Senhor é um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu. A gente aqui está se preparando, a gente está fazendo exercício, a gente está aqui treinando dentro da igreja. Para quê? Quando chegar no céu, a gente já está preparado. Não é isso? Então, a igreja do Senhor tem fundamento. A igreja do Senhor, ela é colocada aqui justamente para a gente trabalhar as nossas fraquezas, trabalhar o que a gente tem, que precisa de ser melhorado. Quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo e me batizei, eu virei uma criança, a palavra fala. Eu morri para o mundo e virei uma criança. E fui me nutrindo com o Espírito Santo, guiando, colocando pessoas, e dessa forma, trabalhando o nosso coração. Então, a partir do momento que eu estou ali, a minha vida começa a ser uma boa semente, e vai sendo trabalhada, e vai sendo moldada. E isso só vai acabar quando a gente for lá para o papai. Quando a gente estiver lá com Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, meu filho, aqui, ó, me dá um abraço aqui. Olha só, a gente fica pertinho do trono, né, Diáconos? Pertinho do trono ali, sentadinho dele assim, fazer igual o João, chegar assim, botar a cabecinha assim, ó, no peito dele, ter aquele carinho de perto dele. Amém? Então, gente, eu estou aqui hoje com essa parábola, essas parábolas, 7 parábolas, para dizer o seguinte: o reino dos céus depende da nossa conduta, depende da nossa permanência, e devemos não olhar o mundo e dizer assim, olha, começar a duvidar, será que o que está falando aqui na Bíblia vai acontecer? Esse será vai quebrar uma relação espiritual que não deveria ser quebrada, e vai abrir portas para que o diabo, que é o semeador do inferno, jogue sementes
na tua vida para te jogar mais para longe de Deus. E aí você vai perder. E aí você vai perder o quê? A casa? O carro? Vai perder uma viagem? Não. Vai perder a salvação, que é o que Deus está preocupadíssimo por cada um de nós. Ele trabalha com nós de forma particular. Cada um de nós é trabalhar de forma particular. Amém, igreja? Bem, a gente sabe que lá em Gálatas tem 5:19, são as obras da carne. E essas obras da carne, a gente tem que olhar e ver assim, essas obras da carne são indícios das sementes malignas que são jogadas. Então, gente, peço a vocês, vigiem e orem, muito, porque a gente não sabe o momento que Jesus Cristo vai chegar. Nem para mim, nem para você e nem para todos. Vigie e ore, porque se caso você não fizer o arrependimento, se caso você não pedir perdão dos teus pecados, porque Jesus fala, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você não pedir perdão dos seus pecados, e se você achar que isso vai ficar às escondidas, não adianta, nada. Vai perder o maior bem precioso que a humanidade ganhou através de Jesus Cristo na cruz. Você vai crucificar o seu Jesus Cristo de novo. Porque você vai cair na tentação e vai virar joio. De novo. Então, cada dia que você cai, você pode chegar e virar joio. Então, eu peço que ninguém faça isso. Ande em santidade, ore, peça perdão a Deus e perdão aos irmãos. Faça o exercício espiritual sobre a sua vida. Caminhe em santidade. Peça direção e sabedoria do Espírito Santo sobre a sua vida. Tudo o que você fizer, dá uma paradinha. Senhor, isso o Senhor quer para a minha vida? Dá aquela paradinha. Não tem quando o atacante vai chutar, ele dá aquela paradinha para ver qual é o lado? A gente pode também dar essa paradinha. Falar, orar, dá aquela paradinha para orar e falar, Senhor, isso é realmente o Senhor que você quer na minha vida? Você quer que eu vá fazer isso mesmo? Ore, gente. Ore. Pode pedir conselho às pessoas? Pode. Mas a palavra final tem que ser de quem? De Deus no teu coração. Testificando, filho, vai em paz, eu estou com você nesse negócio. Vai, faça isso. Se ele não fizer isso com você, se ele tocar no teu coração e dizer, não faça. Falar assim, bem baixinho no teu ouvido, porque o Espírito Santo é bem assim, bem delicadinho. Não faça. Não faça, tá, gente? Porque ali é semente do maligno, tá? Então, para a gente fechar, eu queria apresentar duas situações, né? O fim do joio e o fim daqueles que vão virar trigo, tá? A semente do bem, que são os filhos de Deus, os filhos do reino dos céus. E o joio, que são a semente que são o joio, que são a semente que foi lançada e virou joio, que são filhos do maligno. Então a gente vai abrir Apocalipse 14. Ali a gente falou da parábola, né? E depois, nosso Senhor Jesus Cristo testifica em Apocalipse. Apocalipse 14. (9 a 12). Apocalipse 14, de 9 a 12. A maravilhosa palavra de Deus fala assim:
Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e na frente do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Gente, marca da besta. Às vezes as pessoas falam assim: a marca da besta é um número que que a pessoa tem que colocar, é um chip, ou é alguma coisa. Eu também estava assim: Deus, me apresenta o que seria a marca da besta. Me apresenta. Gente, a marca da besta é uma coisa assim sobrenatural. Quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, a gente recebe o selo do Espírito Santo. Esse é o selo do Espírito Santo para testificar que esse templo é dele e o maligno não pode tocar. A marca da besta é quando você consente espiritualmente ser do maligno. A marca da besta não é só um chip. A marca da besta não é somente você chegar e fazer uma tatuagem. Não é. A marca da besta é o seu consentimento de dizer na autoridade espiritual que você é do maligno, que você aceita as coisas do mundo, que você é joio e quer ser joio, que você não quer se arrepender dos maus que você fez, que você quer ser do maligno. Então você está entrando numa situação tal que você vai receber o mesmo cálice. O mesmo cálice do dragão. Quem é o dragão? O diabo. Ok? O dragão é o diabo. Quem é a besta que levanta do mar? A besta que levanta do mar são os governantes. Os governantes que atacam o evangelho de Jesus Cristo. São as pessoas que não, os governos que querem destruir o evangelho de Jesus Cristo, querem destruir a semente plantada nesse mundo. Esse é a besta que emerge do mar. E a besta que emerge da terra. São as religiões que proclamam situações que não é de acordo com a palavra, que proclamam sementes malignas dentro da igreja. São religiões que apresentam doutrinas erradas dentro das igrejas. Gente, todos esses aí vão receber o cálice. O cálice, olha só como é tremendo que o nosso Deus nos apresenta. Lá atrás ele fez uma parábola. Lá na frente, através de João, revelou como seria isso. Ok? Vamos ver agora o que acontece com o carinho de Deus sobre nossas vidas, quando a gente é joio ainda, com o tempo que Ele dá. Por que Ele não veio ainda? Por causa do amor dEle, gente. Ele quer que todo mundo seja salvo. Ele quer que todo mundo seja salvo. Só que a gente está vendo que as coisas hoje estão esfriando o amor. O amor de muitos esfriaria. Então quer dizer, na palavra fala que Ele vai abreviar o tempo, porque senão nenhum se salva. Então tudo isso é feito com amor. Um amor que a gente não entende. A gente vai ler Apocalipse 3. Apocalipse 3, 19 a 22.
Apocalipse 3, 19 e 22. Apocalipse 2 e 3 fala sobre as igrejas, ok? Mas eu só vou ler Apocalipse 3, 19 ao 22. Para a gente saber o que a gente ganha quando a gente vira a semente boa e depois a gente vai ser chamado de trigo. Então aqui, ó, fala o seguinte, Apocalipse 19, 22. Eu repreendo, olha, ele repreende, e disciplino aquele que amo. Ou seja, se eu amo, eu tenho que repreender e tenho que disciplinar. Deus faz isso com a gente. Portanto, seja zeloso. O que é ser zeloso? Ter aquela coisa assim, isso aqui é minha pérola. Eu vou guardar ela como dizer que isso aqui é o meu tesouro maior. A minha salvação, a minha comunhão com o Espírito Santo, essa coisa que eu não entendo, a gente não entende, tá, gente? Eu não entendo isso, mas eu sinto isso, eu vou guardar como um bem mais precioso do que tudo. É isso ser zeloso. Ser zeloso é você ter esse zelo pela tua salvação, é ter pela sua santificação, é ter o seu zelo em tudo, por isso, para que você possa ser o quê? Zeloso. E arrependa-se, ele sempre está de braços abertos, sempre o nosso Senhor Jesus Cristo está de braços abertos. Arrependa-se. Fez coisa errada? Arrependa-se. Precisa falar comigo? Não. Ó, direto com o Pai. O Paizinho está lá, o Senhor Jesus Cristo está lá, o Espírito Santo de Deus está lá. Ok? Então arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Então ele é tão assim, tranquilinho com a gente. Eu tenho que abrir a porta para ele. Eu tenho que deixar ele entrar. Eu tenho que fazer com que ele faça mudança em minha vida. Não é aquela coisa, isso aqui você pode mexer. Espírito Santo, isso aqui você pode mexer. Isso aqui você não pode mexer, Espírito Santo, não toca aqui. Não. Você abrir a porta e deixar mexer em tudo, mexer nos móveis todos. E aí vem assim, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Olha só. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Oh, glória a Deus. Sentar com ele no trono, lá pertinho dele, botar a minha cabecinha assim perto do peito dele. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, eu não merecia, mesmo assim eu não merecia, mas obrigado, Senhor Jesus, você falar pertinho dele, obrigado, Senhor Jesus. Eu não merecia, mas o Senhor foi lá naquela cruz. Cada gota de sangue derramada ali naquela cruz, cada sofrimento que teve naquela cruz. Nossa, obrigado, Senhor Jesus. Que graça é essa que a gente não entende? Por quê? Porque nós somos físicos. Estamos tentando ser cada dia mais espirituais. Nós somos pessoas físicas, mas estamos tentando viver cada dia mais espirituais. Como é que eu faço isso? Santificados, separados, olhando para quem? Para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, em nenhum momento você vai chegar no dia lá, Senhor Jesus, eu não sabia disso. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, ele vai chegar assim, olhar para você e falar, aparta de mim, não te conheço. Você quer ouvir essa palavra? Eu não quero. Você viu o que vai acontecer com o joio? Você viu o que vai acontecer com a semente boa que vai virar trigo? Eu quero virar trigo. Eu ainda estou no processo de semente boa. Eu quero virar trigo. Você quer virar trigo? Eu quero virar trigo, para ser colhido e colocado no celeiro do meu Senhor Jesus.
no reino dele, andar com ele, sentar do lado do trono dele, gente, olha só, nossa, coisa linda, amém, amada igreja? Nossa, isso é bem, glória a Deus, aleluia, nossa, é bonito, fica até cheio, assim, só de pensar quanto o amor de Deus é para mim e para você, igreja. É para nós, é para todos. É para todos. Ele repreende, mas repreende com amor. Ele faz isso para ter você. Joia preciosa dele. Joia preciosa dele. O mundo está aí. O mundo recebe a palavra e não entende. Por isso que ele fala em parábolas. Porque quando ele fala em parábolas, somente vai ser ouvido quem quer ouvir. Porque outros vão escutar. Você sabe o que é escutar? É quando o carro passa ali, você ouviu o barulho, mas não está nem aí. Ouvir é ouvir e querer seguir. Amém, igreja? Amada igreja. O louvor, os irmãos vão ajudar aqui no louvor, para a gente fechar o culto. Vai. Amém? Vamos lá? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Enquanto eles vêm, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Vamos orar juntos como igreja. Senhor Deus, Tu és grande, Tu és bendito, Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda adoração é dada a Ti, Senhor. Rogo a Ti, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor meu Deus, seja cravada no meu coração primeiramente, depois no coração da igreja. Que todos recebam, Senhor meu Deus, a manifestação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que todos cresçam, Senhor meu Deus, como sementes boas, ó Pai, na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, peço a Ti, Pai, rogando a Ti, Senhor, que afaste de nós, Senhor meu Deus, qualquer coisa que possa nos distrair, Senhor. Tira, Senhor meu Deus, ações do maligno que possa quebrar a nossa comunhão contigo, Senhor. Fortaleça a sua igreja, Senhor. Nos dá, Senhor meu Deus, a perfeita sabedoria vida de Ti, Senhor, para andar na Tua presença e caminhar contigo, Senhor. Rogando a Ti, Senhor meu Deus, por cada um, Senhor, por cada um que está aqui, pelo aquele que não pôde vir, Senhor, para aquele que está ouvindo, Senhor meu Deus, essa gravação em algum momento, Pai. Peço a Ti, Pai, que toca com o Teu Santo Espírito, continue trabalhando os corações, Senhor. Faça morada, Senhor, faça morada nesses tempos, que eles são seus, Senhor. Rogando a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém.